Olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo onde eu conto os meus sonhos e com vocês eu tento entender eles, né? Fazer essa análise do sonho. E o sonho de hoje é pesado. Desculpa por não ter música aqui agora, mas tudo bem. O sonho, pelo menos para mim, ele foi muito pesado. É o seguinte, eu era a líder de uma batalha. Líder mesmo, tinha uma multidão de guerreiros e pessoas que estavam junto comigo nessa guerra. E eu era líder, eu ia tomava a frente e ia abrindo caminho e as pessoas iam lutando comigo. E o que me movia muito era uma fúria. Sabe quando você tá totalmente entregue à causa? Era isso que eu estava e é por isso que aquela multidão de pessoas me seguia. Porque elas viam em minha inspiração, eu estava realmente totalmente entregue àquela causa. E vinha com uma fúria, com uma garra, com uma determinação, fazer com que as outras pessoas vinham também da mesma forma. Então eu era líder por inspirar as pessoas a agirem com essa mesma determinação, com essa mesma vontade. Eu ia na frente e nada me parava, nada me temia. Até porque éramos humanos lutando contra anjos, anjos poderosos. E isso não me colocava medo, porque a minha fúria era muito maior, a minha causa era muito maior. A sensação que eu tinha é que eu tinha tanta certeza nessa causa que o que eu estava fazendo era certo e que eu precisava fazer, que eu era tomada por uma fúria de ação. Então eu era movida por essa fúria. Não que eu estava numa guerra pela minha fúria, mas a minha fúria era a minha principal arma para ganhar essa batalha. Porque eu estava com convicção pela causa. Que eu acordei e nem fazia ideia de que causa era. Mas que eu estava convicta que aquela era a única coisa a ser feita e que precisava ser feita, eu estava. E essa minha certeza chamava uma multidão para ir comigo. E a gente guerreou contra anjos, e guerreou, e muitas pessoas foram perdendo, morrendo, sendo decapitadas e tal, mas os anjos também. E a gente ganhou, e a gente derrotou todos os anjos. Todos. O meu exército tinha sentido sim, mas a gente era vitorioso. Até que chegou o comandante, tá? Eu não vou entrar dentro das minhas crenças, tá? Não é algo religioso, mas no sonho também foi elucidado dessa forma. O anjo mais poderoso de todos, o guerreiro, aquele comandante mesmo dos exércitos, desceu. Ele era poderosíssimo e imortal. E ele veio e eu fui na direção dele mesmo. Precisava fazer aquilo. Era a minha função. Eu tinha toda a convicção disso. E toda essa convicção, junto com a minha fúria, eu ganhei. Sabe? Eu decapitei aquele anjo, eu segurava a cabeça dele com uma das mãos, mas ele era imortal. Ele se regenerava, ele sorria pra mim, tipo assim, não acabou, não. E aí eu ia com espadas, com socos, com tudo que eu tinha disponível. E eu ganhava. Eu arranquei o coração dele, despedacei, e ele sorria, e eu voltava. Então não importa o que eu fazia. Esse sonho eu falo que foi pesado, primeiramente por uma questão ideológica minha, né? Porque em sã consciência eu jamais faria isso. Segundo, porque foi imensamente sangrento. Foi imensamente brutal e pesado. E era golpe atrás de golpe, morte atrás de morte, e ele voltava sorrindo. E aquilo me deixava mais enfurecida, né?
Teve uma hora que eu estava com o coração estilhaçado numa mão e a cabeça dele em outra, e ele sorrindo, cabeça decapitada, porque ele voltava. Eu tava exausta de tanto lutar, de tanto matar aquilo, porque é uma cena pesada, né? E você, não sei se alguém já participou de alguma cena pesada, onde tem muito sangue, onde tem muita violência. E você ser a pessoa que faz isso é um desgaste imenso, emocional imenso. Então, eu estava com o meu emocional muito abalado já e o meu corpo físico extremamente cansado. Porque eu não parava, eu tava indo com tudo, aquela fúria, golpe atrás de golpe, morte atrás de morte. E ele só sorria e voltava, só sorria e voltava. As pessoas que estavam comigo começaram a perder a fé em mim. Aquilo foi cansativo para elas assistirem. E eles foi se dispersando, toda aquela multidão foi se dispersando. E aí os que restavam vinham, olhavam para mim e balançava a cabeça, olhava pro chão e ia andando, sabe? Desistiram da causa. Porque a líder deles estava perdida. Ela estava num loop que não terminava. E os anjos também. Apareceu mais alguns, né? Parecia que inicialmente ia matar todos, mas depois que ele veio, acho que veio alguns com ele também. Até os anjos tinham desistido da batalha, sabe? Tipo, todo aquele povo, anjos e humanos que eram do sonho inimigos, tava lá sentado, cansado, olhando, tipo, meu Deus, até quando vai isso, né? Com desdém, saíram, abandonaram. Foi muito frustrante, muito. Tanto poder, tanta gente indo pelo meu caminho, e eu perdi tudo no empate. E acordei frustrada, acordei muito frustrada, porque eu tava com muito poder, com a guerra vencida, e depois eu acabei nesse empate e exausta de ficar e ficar e ficar. Ao mesmo tempo, eu acordei com muita culpa. Muita culpa. Porque eu não sabia exatamente o que significava os anjos, e principalmente o anjo Miguel, neste meu sonho. Né? Qual que é ele veio representando qual símbolo? O que ele veio fazendo no meu sonho e por que era tão importante para mim essa guerra, essa causa, que eu nem lembro que causa era, mas essa ação, porque era importante eu expor a minha fúria contra um ser que na minha cabeça é tão divino e era errado, era mais do que pecado. Né? Eu me senti as pessoas que crucificaram Jesus. Imagina um cristão se assistindo a pessoa que crucificou Jesus. Era assim que eu me sentia, principalmente por estar frustrada, por não ter ganho. E eu fiquei com isso na minha cabeça por muito, 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 muito tempo. E aí eu comecei a refletir, né? Eu falei, não. Primeiro que o anjo Miguel não iria vir no meu sonho para ser derrotado. Né? Não faz sentido isso, né? Para minha crença, inclusive. E eu teria sido colocada no meu lugar. Então não é. Primeiramente, eu tirei da minha cabeça que não é o anjo da minha crença. Pessoal, ele é uma representação, esse ser. E esse ser é o quê? É o bem, né? É a força, é a verdade. E aí eu percebi, né? Uma fala que Jesus mesmo tem: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, por que eu iria lutar? O Miguel, segundo a minha crença, é o guerreiro, é o anjo guerreiro que mantém os ensinamentos de Cristo, estão no mesmo caminho, tipo, Cristo é o rei e ele é o comandante do seu exército. Por que eu iria me voltar a isso? Por que eu iria me voltar contra o caminho, a verdade e a vida? Até porque o meu sonho foi muito sangrento, com muitas mortes. Então, isso representava.
E eu cheguei a uma conclusão que faz muito sentido para mim. Eu estava lutando contra a verdade. Este sonho eu tive no início de 2020, né, onde as nossas crenças pessoais estavam sendo colocadas mesmo em guerra. Né? Quem é do lado de tais governos está questionando muito certas coisas. Quem é do lado oposto desse governo está questionando muitas certas coisas. Não estou falando questionando essa ou aquela pessoa, mas o contexto é de frustração, é de guerra, é de inimigos, é de verdades absolutas. O contexto é esse. Né? É ciência versus religião, é crenças internas, é fake news. Então é uma guerra de informação versus desinformação que está desde antes da pandemia, desde muito antes, desde a época das eleições. Novamente, para todos os lados, não estou defendendo ninguém, não estou indo contra ninguém, até porque este meu sonho me trouxe este movimento, onde a minha convicção entra contra a convicção de outros. Quem tá certo, quem tá errado, nem importa. É essa fúria trazida pela convicção de que estou certa que nos levou não só à morte, mas esse cansaço extremo de uma batalha infindável onde não tem vencedores. Então eu percebi que o caminho que a gente estava era de uma guerra contra a nossa verdade absoluta. Então esse sonho eu não entendo ele como apenas meu, sabe, um arquétipo meu. Eu entendo ele como um contexto histórico que a gente vivencia até hoje, tá? Já faz um ano já, mais até de um ano, porque foi bem no início desses acontecimentos. Foi quase como isso vai se intensificar e isso vai perdurar. Foi quase como uma mensagem do que aquele contexto que a gente está inserido levava. E aí eu tive que pegar e começar a entrar contra a minha própria militância. Por quê? Porque isso foi um processo muito doloroso para mim, porque, por exemplo, eu acredito muito na filosofia do Sartre, que diz sobre a nossa responsabilidade. Ele traz essa nossa responsabilidade. E não tomar um lado significa tomar um lado. E a gente vai ter as consequências disso, da nossa falta de escolha. O não escolher é uma escolha e também gera consequências. E a gente é responsável pelas consequências. Então, assim, abandonar a militância, para mim, é difícil. Ao mesmo tempo, eu não abandonei. Não consigo, eu não posso fazer isso. Eu tenho responsabilidade por essa sociedade, pela minha função aqui, neste lugar, agora. Mas eu tive que deixar de lado a guerra, tá? A minha luta sempre foi pelos direitos das pessoas e o acesso a esses direitos. Simples assim. Não é nem bandeira ideológica. As pessoas têm direitos que devem ser cumpridos e elas precisam acessar isso. Então, é levar informação, é acolher, é levar, é lutar para que as coisas aconteçam da forma que devem acontecer. E eu percebi que eu estava muito lutando com pessoas que não tinham a possibilidade de fazer as coisas acontecerem. Porque elas estão lutando pela verdade delas, assim como eu estou lutando pela minha verdade. Então, a minha não é militarização, desculpa. Acabei de falar a palavra e já esqueci. A minha militância não estava sendo voltada para a construção de direitos e acesso. Estava sendo voltada contra os inimigos, né? Então, eu percebi que eu estava fazendo um jogo que foi traçado para que a gente fizesse. Eu contra você, você contra mim. Aí a gente perde esse tempo, a gente se desgasta e a gente morre por verdades absolutas. Não é essa a intenção. A intenção é traçar um caminho para a vida em busca da verdade.
E eu precisava compartilhar esse sonho com vocês, porque é pesado, principalmente por ser real, porque é o nosso contexto histórico de hoje. E aí eu trago isso porque é legal pensar, vamos aliviar um pouco a tensão, né? É legal pensar no coletivo, né? A gente vive num coletivo. Então, o meu sonho não representa só a mim, mas representa o meio onde eu estou inserida. E eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo pode também se identificar com ele